E aí pessoal, beleza? Beleza! Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Semana passada nós aprendemos com a história do rei Belsazar que às vezes pode até parecer que Deus está demorando, mas a verdade é que ele nunca se atrasa e na hora certa, do jeito certo, todos teremos que responder pelas nossas escolhas. Na lição dessa semana nós já estamos num novo império. Vamos ver como Daniel lidou com os principais desafios e dificuldades que ele teve ao longo de toda a sua vida. Vimos semana passada que Babilônia foi invadida durante aquela festona. Festa em Ipanema, meu amor. Que Belsazar deu, e agora então a Medo-Pérsia era o novo poder mundial. Nesse novo império, Daniel não ficou esquecido não. Ele era um cara top, e logo Dario percebeu isso. A maneira de Dario de governar era bem diferente da maneira de Babilônia. Ele logo elegeu ali 120 governadores e colocou 3 presidentes para governar sobre os governadores. E dentre eles, quem é que estava? Ele mesmo, Daniel. Mas Daniel era tão top, mas tão top, que o rei Dario estava pensando em não deixar ele junto com os 3, mas em deixar ele governar sobre todo o reino. O problema é que os outros governantes logo começaram com recalque. E eles começaram a pensar e a conversar entre si, dizendo que Daniel não era tudo isso que o rei queria que ele fosse não. Tá ligado? Jura? Sério, jogador? Daniel nunca pediu para ser governante de nada, muito menos para ser governante de tudo. Mas ele era tão top e tão certinho que era natural que isso acabasse acontecendo. Daí então, para derrubar Daniel, os outros governantes começaram a procurar alguma coisa de errado na vida dele. Eles acreditavam que se descobrissem algo de errado na vida dele, algum podre na vida dele, iam poder esconder os próprios podres e os próprios erros, tipo uma delação premiada. Daí então, começaram a investigar a vida dele, começaram a vigiar ele, colocaram um detetive, colocaram escuta telefônica, contrataram um hacker para ver o histórico de navegação dele, para ver ali tudo que ele havia feito, descobrir se ele tinha alguma conta na Suíça ou qualquer coisa que pudesse recriminá-lo. Mas adivinha? Não tinha nada. Então, eles chegaram à conclusão de que se queriam mesmo acusar Daniel de alguma coisa, iam ter que acusar ele de alguma coisa que fosse boa, mas que eles fizessem parecer que era ruim. Como assim? Não entendi. Você já foi injustiçado alguma vez? Se matou de estudar, virou a noite estudando, e aí no dia da prova todo mundo colou, e aí descobriram que teve cola, e aí até você que nem tinha colado rodou? Ou então teve aquele trabalho em grupo, que seu grupo não tava nem aí, ninguém fez nada, você então se matou para fazer tudo sozinho, no final colocou o nome deles na capa, e aí o professor ele abaixou a nota de todo mundo, inclusive a sua? Ou então, quem sabe aí na sua casa, seu irmão, sua irmã apronta muito, e sempre você que acaba levando a culpa e pagando o pato? A maneira como você lida com a injustiça fala muito sobre você. Daniel, ele lidou da melhor maneira possível. Ele nem ligou, deixou procurarem ali qualquer erro na vida dele, seguiu vivendo normal, não tentou esconder nada, sabe por quê? Porque ele sabia que não tinha nada para esconder, eles não iam encontrar nenhum erro na vida dele. Não porque ele era certinho, porque nunca errava, não, mas porque ele buscava sempre fazer a vontade de Deus. Então, a única forma que os inimigos de Daniel encontraram para recriminá-lo e para derrubá-lo foi redigir um documento. Eles todos juntos se reuniram e redigiram um documento que dizia que ninguém deveria adorar nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa, nenhum outro Deus, a não ser o próprio rei Dario, e levaram para o rei assinar. Que doideira! Eles acharam um jeito de acusar Daniel justamente do que ele fazia de melhor: adorar somente a Deus. O Dario ficou se achando com aquela ideia de ser adorado por todos. Ele não fazia ideia do que os outros governantes queriam, mas o seu ego sabia o que ele mesmo queria. Ele queria ser adorado. Porque eu mereço muito. Decreto assinado, agora eles tinham tudo o que precisavam. Era o plano perfeito. Agora era só uma questão de tempo. Esperar Daniel ir orar e dar ordem de prisão, resolvido o problema. Tá, mas esse plano não era perfeito por causa de um ponto. Todo mundo ia ficar sabendo do decreto, até Daniel. Então era fácil, era só ele não orar, só um mesinho mesmo. Ou então ele orar escondido, ia frustrar os planos dos inimigos e ele ainda poder dizer que Deus protegeu ele, que Deus livrou ele. Isso ia frustrar os planos dos inimigos dele. Mas foi isso que ele fez? Não! Deixa eu te lembrar algumas coisinhas importantes aqui.
Daniel, quando chegou em Babilônia, um adolescente, ele tinha tudo para rejeitar Deus, ele tinha tudo para abrir mão de Deus e curtir a vida, para ser mais um ali em Babilônia. Mas ao invés disso, mesmo jovem, ele teve coragem para rejeitar a boa comida da mesa do rei. O tempo passou e ele teve coragem para interpretar o sonho do rei que ninguém interpretava. Depois ele teve coragem para dizer para o rei Nabucodonosor que ele ia comer ali como um animal, ia pastar igual um animal. E ele teve coragem também para dizer para o Belsazar que aquela mão estava indicando que ele ia ser destruído e perder o poder. Se ele teve coragem em todos esses momentos da vida, será que agora ia ser diferente? A vida de quem está com Deus nem sempre é fácil. Mas a vida tinha ensinado para Daniel que fácil ou difícil, o melhor sempre é estar com Deus. Por que então que Daniel ia deixar de orar justo no momento em que ele mais precisava de oração? Com decreto, sem decreto, Daniel não ligou. Ele subiu, abriu a janela e orou. Então, Daniel foi preso em flagrante. Quando ele foi levado para o rei, que só então percebeu o que ele tinha feito, era tarde demais. O rei até queria ajudar Daniel, mas ele não podia mudar um decreto. Uma lei de medos e persas não se muda. Nem o rei que decretou poderia mudar o seu próprio decreto. Não tinha jeito. O rei não podia fazer nada para livrar Daniel, mas tinha alguém que podia. E é justamente aí que o rei Dario, ele fala o que está no texto-chave da lição dessa semana. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente poderá livrá-lo dos leões? Daniel, então, foi levado para a cova dos leões. Eu não sei quantos leões estavam lá, mas ainda que fosse só um, ele deveria estar faminto e furioso. O resto da história você já sabe, né? O rei não podia fazer nada para livrar Daniel, mas Deus podia. Os inimigos de Daniel não podiam fazer nada para matá-lo, e no fim, eles é que foram parar lá na cova. O Deus que tinha cuidado de Daniel durante a vida inteira dele não ia abandoná-lo justamente agora. Tá se perguntando se vale a pena ser fiel e obedecer a Deus? Pergunta para Daniel. Pergunta para ele que foi parar na cova dos leões, mas saiu vivo de lá. Pergunta para Daniel se vale ou não a pena servir a Deus e ser fiel a Ele o tempo todo. Daniel, ele foi fiel a Deus, mesmo correndo o risco de morrer. Mas ele entendeu que as dificuldades, as circunstâncias não mudam Deus, então não deveriam nos mudar também. E aí, encontrou mais algum ponto importante na lição dessa semana que eu não falei aqui nesse resumão? Estudou, mas tem alguma coisa que você não conseguiu entender? Deixa aqui nos comentários. E aproveita também e manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga que precisa ouvir isso. Um abraço, Deus te abençoe e fui!